Olá, paz do Senhor, espero que estejam bem. Hoje é o nosso 28º dia da nossa leitura de 184 dias, lendo a Bíblia até o final do ano, em ordem cronológica. Hoje nós vamos ler de Josué 10 ao 18. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento, obrigado pela sua palavra. Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando, Pai, nos admoestando e nos dando entendimento da sua palavra. Que não seja apenas letras, seja apenas textos e frases, mas que seja a revelação em nosso espírito, em nosso ser, em nossa alma. Que a sua palavra seja fruto, seja uma semente em nosso coração e que essa semente germine, gere outros frutos e desses frutos outros frutos. Amém? Vamos lá então, Josué 10 vai dizer o seguinte: a derrota dos amorreus. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matando o seu rei. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e seu rei. Também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gideão era tão grande como qualquer outra governada por um rei, e era maior ainda do que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. Então Adoni-Zedeque enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: venha me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. E estes 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laques e Eglon, ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone a gente, venha depressa nos ajudar e salvar. Todos os reis amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal, e o Senhor Deus lhe disse: não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa. E o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-Horon, combatendo até Azeca e Maquedá. Enquanto eles fugiam dos israelitas, correndo na descida de Bet-Horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. No dia que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele, e na presença dos israelitas disse: Sol, fica parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Essas palavras são escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Depois disso, Josué e seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Maquedá, mas foram descobertos, e Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá. Então disse: role algumas pedras grandes até a entrada da caverna e ponha alguns guardas, mas não fiquem lá. Persiga os inimigos e ataque os que ficarem para trás. Não deixe que eles voltem para as cidades, porque o Senhor nosso Deus já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e os soldados de Israel os mataram até acabar com todos eles, com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades protegidas por muralhas. Então todos os soldados de Israel voltaram sãos e salvos para o acampamento de Maquedá, onde Josué estava, e ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse: tire as pedras da entrada da caverna e tragam aqui os 5 reis. E isso foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon, e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido com ele:
Venham aqui e ponham os pés no pescoço destes reis. E eles fizeram isso. Aí Josué disse: Não tenham medo, não percam a coragem, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira, e eles ficaram pendurados ali até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde se haviam escondido, e puseram na entrada grandes pedras que estão lá até hoje. Outras vitórias de Josué. Neste mesmo dia, Josué atacou e tomou Maquedá. Matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com que o rei de Maquedá, o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Em seguida, Josué e seu exército foram de Maquedá até a cidade de Líbina e atacaram. O Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória sobre essa cidade e sobre o seu rei. Eles mataram todos os moradores e fizeram com o rei de Líbina o mesmo que haviam feito com o rei de Jericó. Josué e seu exército foram de Líbina a Laquis. Eles cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Laquis. E como haviam feito em Líbina, também em Laquis mataram todas as pessoas. Então Orã, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis, mas porém Josué derrotou o rei de Gezer e o seu povo, não deixou ninguém vivo. Depois Josué e seu exército foram de Laquis até Eglon. Eles cercaram e atacaram a cidade, a tomaram no mesmo dia e mataram todos, como haviam feito em Laquis. Aí Josué e seu exército subiram de Eglon até a cidade de Hebron, atacaram e tomaram a cidade de Hebron, mataram o rei e todos os moradores de Hebron e das cidades vizinhas. Josué mandou que destruísse completamente a cidade, como tinham feito com Eglon, ninguém ficou vivo. Então Josué e seu exército voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade, o seu rei e também todas as cidades vizinhas, matando todas as pessoas dali. Josué fez com Debir e com seu rei o mesmo que havia feito com Hebron e Líbina e com seus reis. Assim Josué conquistou toda aquela terra, derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies e ao pé das montanhas. Ele não deixou ninguém vivo, todos foram mortos. Era isso que o Senhor, o Deus de Israel, havia mandado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza, em toda a região de Gozen até Gibeão. O Senhor, o Deus de Israel, lutava pelo seu povo, e por isso Josué dominou todos esses reis e suas terras numa só guerra. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram para o acampamento de Gilgal. Josué 11. A derrota de Jabim e os seus aliados. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Hazor, e ele mandou mensageiros aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinron e Aquisaf, os reis da região montanhosa ao norte, aos do vale do Jordão, ao sul do lago da Galiléia e os da planície e do litoral perto de Dor. Também enviou mensageiros aos cananeus dos 2 lados do rio Jordão, aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos jebuseus da região montanhosa e aos heveus que viviam ao pé do monte Hermon, na terra de Mispa. Eles foram com todos os seus soldados, um exército com tantos homens quantos são os grãos de areia da praia do mar. Também tinham muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis juntaram os seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom, para lutar contra o povo de Israel. O Senhor disse a Josué: Não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você aleijará os cavalos deles e queimará os seus carros. Assim Josué e todos seus soldados atacaram de surpresa perto do riacho de Merom. E o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos e os perseguiram até a grande Sidom, e Misrefote Maim, e até o vale de Mispa, a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os inimigos. Josué fez como o Senhor havia mandado. Aleijou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Então Josué voltou, tomou a cidade de Azor e matou seu rei. Nesse tempo, Azor era o mais poderoso de todos esses reinos. Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e os seus reis. Matou todos conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sobre ruínas, a não ser de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor e com o gado dessas cidades.
mas todas as pessoas foram mortas, não ficou ninguém vivo. O Senhor tinha dado essas ordens ao seu povo, ao seu servo Moisés. Moisés as deu a Josué, e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Mais vitórias de Josué. Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região sul, toda a terra de Gozém, as planícies de Judá, o vale do Jordão e também a região montanhosa e as planícies do litoral de Israel. Essa região ia desde o monte Halak, perto de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué matou todos os reis desses lugares. Nas guerras que fez por longo tempo contra eles, nenhuma dessas cidades fez acordos de paz com Israel, a não ser Gibeão, onde moravam alguns heveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fossem completamente destruídos e mortos sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. Nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes, anaquins, que viviam nas montanhas em Hebrom, Debir, Anabe e em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com elas e destruiu as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel, somente alguns continuaram a viver nas cidades de Gaza, Gate e Asdod. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou a terra e deu aos israelitas para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte a cada tribo, e assim a guerra acabou. Os reis vencidos por Moisés. Josué 12. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do rio Jordão e ocupado as suas terras. Essas terras iam desde o vale Arnon, subindo o vale do Jordão, até o monte Hermon. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, o rei dos amorreus, que vivia em Esbom. O reino dele começava em Aroer, na beira do vale do Arnon, e na metade do vale, e ia até o rio Joboque, na divisa da região de Amon. Esse reino ia até a metade de Gileade. Do lado leste do Vale do Jordão, o reino de Seom começava no lago da Galileia, na direção de Bet-Jamimote, e a leste do Mar Morto e ia até o sul, ao pé do Monte Pisga. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bazã, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei. No reino dele fazia parte do Monte Hermon, Salca e toda a região de Bazã, até a divisa com os Gessuritas e Maacatitas, e também metade de Gileade, onde as terras de Seom, rei de Esbom. Até as terras de Seom, rei de Esbom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Rubem, de Gade e de Manassés do leste. Os reis vencidos por Josué. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis da terra que ficam a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade até do vale do Líbano até o monte Halak, na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos para serem delas para sempre. Faziam parte dessas terras na região montanhosa, a planície, o vale do Jordão, a subida da montanha, o deserto e a região sul. Nessa terra moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Orma, Arade, Libna, Adulã, Mequedá, Betel, Tapuá, Éfer, Áfica, Lassaron, Madom, Azor, Sinron, Meron, Aquisaf, Taanac, Megido, Quedes, Joquineão, na região do Carmelo, Dor, no litoral Goim, Goim, na Galileia, e Tirza, ao todo 31 reis. As terras ainda não conquistadas, Josué 13. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho, e ainda há muitas terras para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos jesuritas. Essa terra, que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertencia aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom.
Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos Gebalitas, e na direção do leste todo o Líbano, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até a subida de Amate. Finalmente, faltam todos os sidônios que vivem na região montanhosa entre os montes Líbanos e Misrefote-Maim. Expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando, dividas desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela, como mandei antes. Portanto, reparta essa terra com as outras 9 tribos e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. As terras das tribos a leste do Jordão. As tribos de Rubem e de Gade e a outra metade da tribo de Manassés haviam recebido as suas terras que ficam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. As suas terras vinham desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio daquele vale até Dibon, incluindo todo o planalto de Medeba. Faziam parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, que reinava em Esbom, e iam até a divisa com os amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade, a região onde os Gessuritas e os Macatitas moravam, e também todo o monte Hermon, e toda a região de Bazã até Salca. Incluíam finalmente o reino de Og. Og, que foi o último dos Refaíns, reinava em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo, mas os Gessuritas e os Maacatitas não foram expulsos, eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. As terras da tribo de Rubem. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Rubem, para ser propriedade delas. Essas terras vinham desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale, até Medeba, e todo o planalto ao seu redor. Incluíam Esbom e todas as cidades do planalto, isto é, Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jassa, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibna e Seret-Saar, no monte do vale. Também Bet-Peor, a subida do monte Pisga, Bet-Zizimote, todas as outras cidades do planalto e todas as cidades de Seom, o rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Moisés havia derrotado o rei de Seom e os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Todos estes viviam nessa terra e reinavam, dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor. A oeste, a divisa da tribo de Rubem era o rio Jordão. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Rubem para serem propriedade delas. As terras da tribo de Gade. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos Amonitas até Aroer, que fica a leste de Rabá. Iam de Esbom até Ramá-Mispá, e Betonim e de Maanaim até a divisa de Lodebar. No Vale do Jordão incluíam as cidades de Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Jafon, e também o resto do reino de Seom, Regebom. A oeste, o limite das terras de Gade era o rio Jordão, até o lago da Galiléia no norte. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Gade para serem propriedade delas. As terras da tribo de Manassés do leste. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés para ser propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Manaim e incluíam toda a região de Bazã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair em Bazã. Incluíam a metade da região de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim Moisés, nas planícies de Moabe, tinham dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão. Mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi, para ser propriedade dela.
Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles. A divisão da terra de Canaã, Josué 14. São essas terras que o povo do rei de Israel recebeu de Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias da tribo de Israel fizeram a divisão. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, a divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteio. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficaram a leste do rio Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de Josué estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e seus rebanhos. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. Josué dá Hebrom a Calebe. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra, e eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Calebe continuou: Agora veja, faz 45 anos que o Senhor disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor me tem conservado a vida até hoje. Olhe para mim, eu estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins, então houve paz na terra. As terras da tribo de Judá. Josué 15. As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra como os seguintes limites. Ao sul, as terras iam até a divisa de Edom e até o deserto de Zin. Começavam bem no sul do Mar Morto e iam em direção ao sul desde a subida de Acrabim até chegar a Zin. Partindo da região sul, a divisa subia a Cades Barneia, passava por Esrom, ia até Adar e rodeava a Carca. Continuava até Asmon e seguindo o ribeirão na divisa do Egito até o mar Mediterrâneo, onde terminava. Essas eram as divisas da tribo de Judá ao sul. A leste, a divisa era o Mar Morto, até o ponto onde o rio Jordão desemboca. Ao norte, a divisa começava ali, seguia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá. Daí subia até a pedra de Boã. Boã era filho de Rubem. Depois, começando no Vale da Desgraça, ia até Debir e voltava para o norte na direção de Gilgal, que fica em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida, continuava até as fontes de Semes e depois até a fonte de Rogel. Daí, atravessava o vale do Ben-Inom, no sul da montanha dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Depois a divisa seguia até o alto da montanha que fica em frente ao vale de Inom, no lado oeste, no fim dos vales do gigante ao norte. Partindo do alto da montanha, ia até as fontes de Neftoa, e daí até as cidades vizinhas do Monte Efron. Aí voltava na direção de Baalá, ou Kiriat Jearim, e rodeava Baalá pelo oeste até o Monte Seir. Então passava pelo lado norte do Monte Jearim, ou Quesalon, descia até Bet-Semes e ia até Timna. Daí a divisa seguia pelas subidas das montanhas ao norte de Ecrom. Voltava
até Siqueron, passava o monte Baalá, saindo desde Jamia e terminando no mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa era o litoral do mar Mediterrâneo. Estas eram as divisas da terra das famílias da tribo de Judá. Caleb conquista Hebron e Debir. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Caleb, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebron, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, isso é, Sessai, Aimã e Talmai. De lá foi atacar o povo que vivia em Debir, cidade que antes se chamava Kiriat Sefer. Caleb disse: Eu darei a minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ele insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As cidades da tribo de Judá. As terras que as famílias da tribo de Judá receberam como sua propriedade são citadas em seguida. Bem no sul, perto da divisa de Edom, eles receberam as cidades de Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dímona, Adada, Quedes, Azor, Itna, Zife, Telém, Bealote, Hazor Hadata, Keriote Ezon, ou Hazor, Amã, Sema, Molada, Hazar-Gada, Esmon, Bet-Palete, Hazar-Sual, Berseba, Biziotia, Baalá, Lim, Ezen, Eutolade, Quizil, Orma, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades, mais os povoados vizinhos. As cidades na planície foram Estaol, Zora, Asnate, Zonoa, En-Ganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulá, Socó, Azeca, Saaraim, Editaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades, mais os povoados vizinhos. Também receberam as cidades de Zenã, Radassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabon, Laamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Libna, Éter, Azã, Ifta, Asnate, Nezibe, Keilah, Aquisibe e Maressa. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Ecrom com seus povoados e aldeias, e todas as cidades e povoados perto de Asdod, desde Ecrom até o mar Mediterrâneo. Receberam a cidade de Asdod e Gaza com seus povoados e aldeias que iam até o ribeirão na divisa do Egito e até o litoral do mar Mediterrâneo. Na região montanhosa, a cidade de Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Samá, ou Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozém, Rolon e Gilo. Ao todo, 11 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Arad, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapuá, Afeca, Runta, Kiriat Arba, ou Hebron, e Zior. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam as cidades de Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoá, Caim, Gibeá e Timna. Ao todo, 10 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Halu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom. Ao todo, 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam também Kiriote Baal, ou Kiriote Jearim, e Rabá, 2 cidades, mais os povoados vizinhos. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibizã, a cidade do sol, e a fonte de Gedi. Ao todo, 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Até hoje, eles moram ali com o povo de Judá.
Josué 16. As terras das tribos de Efraim e de Manassés do oeste. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó eles continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Daí seguia para o oeste na divisa com os Jafletitas e até a região de Bet-Oron de Baixo. Então iam até Gezer e terminavam no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como sua propriedade. As terras da tribo de Efraim. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa a leste era a cidade de Atarote-Adar, até Bet-Oron de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Miquimeta ficava ao norte. A leste a divisa voltava até a cidade de Taanate-Siló e passava além delas. A leste indo até Janoá. Daí descia até a cidade de Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no Rio Jordão. Para o oeste, a divisa ia da cidade de Tapuá ao riacho de Caná e terminava no mar Mediterrâneo. Essas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim para serem propriedade delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. As terras da tribo de Manassés do oeste. Josué 17. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Estes foram os filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era o filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir e trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Mácia, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes e disseram: O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, eles também receberam terras para serem sua propriedade. Elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, no lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes do lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Aser até a cidade de Miquimeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul até onde morava o povo de En-Tapuá. A terra de Tapuá pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapuá, na divisa, era dos descendentes de Efraim. De En-Tapuá, a divisa descia até o ribeirão de Caná. As cidades ao sul do ribeirão eram da tribo de Efraim. Embora estivesse entre as cidades dos descendentes de Manassés, a divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, indo as suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Aser, no norte, até as de Issacar no leste. Nas terras das tribos de Issacar e de Aser, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e a cidade de Dor, no litoral, em Dor, Taanac, Megido e os povos vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas terras, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As tribos de Efraim e de Manassés do oeste pedem mais terras. As famílias das tribos de José disseram a Josué:
Por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu: Se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tome uma parte da terra dos Perezeus e dos Refaíns na floresta e limpe o terreno. Eles disseram: A região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: De fato, vocês são muitos e muitos fortes. Vocês não terão só uma parte, a região montanhosa será de vocês, embora seja uma floresta. Vocês limparão o terreno e ficarão com ele, de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. A divisão do resto da terra. Josué 18. Agora a terra já estava conquistada, então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: Até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, Deus de seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os mandarei andar por toda esta terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade, e depois voltarão para falar comigo. Estes homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras no sul, e os descendentes de José nas suas do norte. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei sorteio para consultar o Senhor, nosso Deus, por vocês. Os levitas não receberão como os outros uma parte de terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, de Rubem e de Manassés do leste já receberam suas terras a leste do Rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberem a Josué esta ordem: Andem por toda esta terra, façam por escrito uma descrição dela e depois voltem para falar comigo. Então aqui em Siló eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Assim os homens foram, andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição dela no livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista de cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As terras da tribo de Benjamim. As famílias da tribo de Benjamim receberam terras que ficavam entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a sua divisa começava no Rio Jordão. Daí subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Aven. Então ia para o sul na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote Adar, na montanha que fica ao sul de Bet-Horon debaixo. Dali a divisa ia noutra direção e do lado oeste da montanha que fica em frente de Bet-Horon virava para o sul, indo até a cidade de Kiriat Baal, ou Kiriat Jearim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisão do oeste. Esta era a divisa a oeste. Na sua divisa começava na ponta de Kiriat Jearim, e dali ia para o oeste até as fontes de Nefitoa. Daí descia até o fim da montanha que está em frente do vale de Ben-Hinom, na ponta norte do Vale dos Gigantes. A divisa seguia para o sul, pelo vale de Hinom, no sul da subida dos Jebuseus, onde a fonte de Rogel, até a fonte de Rogel, virava para norte, indo para a fonte de Semes, e daí a Gelilote, do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Rubem. Passava ao norte da subida de fronte do vale do Jordão e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Ogla e terminava na ponta sul do Rio Jordão, isto é, na baía onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa no sul. O Rio Jordão era a divisa leste. São estas divisas da terra que as famílias de tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às cidades da tribo de Benjamim eram Jericó,
Bet-Hogla, Emek-Quezis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefaramonal, Ofni e Gaba. Ao todo 12 cidades, mais povoados vizinhos. Também eram da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Zefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, ou Jerusalém, Gibeá, Kiriat Jearim. Ao todo 14 cidades, mais os seus povoados. São essas terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Te vejo amanhã aí. Que Deus te abençoe.